Eu agradeço, doutora Paula. Vivian, muito obrigado. Doutora Paula, conta pra gente um pouquinho da sua profissão. Qual é a sua profissão? Bom, eu sou médica, né? Mas sou neurologista, minha especialização é neurologista, então, assim, hoje em dia eu trabalho só com a neurologia, né? Não faço a clínica, não participo da clínica geral, nada disso. Só a neuro. Como que a senhora tendeu para esse lado da neurologia? Sabe que eu não sei te falar? Desde antes de fazer a faculdade, eu já gostava muito de neurologia. Deve ter sido filmes, não sei, na verdade. E aí, durante a faculdade, eu já entrei querendo neuro. Então, desde o segundo ano, eu já acompanhava o professor de neurologia, eu ia para o ambulatório, mesmo ainda não tendo chegado na matéria, sabe? Eu sempre participava. Então, eu entrei focada em neuro, mas eu não sei muito por que, não. O que que me deu esse start, eu não sei. E lá no meio do caminho, a senhora nunca pensou em mudar, ir para outra área? Não. Não, sempre fiquei focada em neuro, eu sempre gostei. Teve uma época, na verdade, que eu quis tender para neurocirurgia, mas aí depois, quando eu fui entendendo como é que era a neurocirurgia, a neurologia, aí eu me encantei pela neurologia e achei que era mais bonita, né, no sentido clínico da palavra. Então, eu fui para neurologia desde o início. Pode fazer, Vivian. Tá bom, eu vou fazer. É, eu, eu tenho paralisia cerebral espástica. E eu queria. Espástica. Isso, espástica. E eu queria saber qual área do cérebro é afetada causando essa paralisia. Na verdade, a paralisia, ela pode afetar qualquer área do cérebro, né? A paralisia cerebral, como a gente conhece, na verdade, hoje em dia, a gente nem usa mais esse nome paralisia, a gente fala encefalopatia crônica da infância. Fala um nome grandão. A gente não usa muito paralisia, porque na verdade não é uma paralisia, né? O cérebro ele não paralisa, né? Então, esse nome encefalopatia, o que significa isso? É uma doença do cérebro que é desde a infância, que é crônica desde que nasceu, né? Então, essa é a tradução hoje para o nome que a gente usa. E aí pode acometer qualquer região do cérebro, né? Então, assim, para eu saber exatamente onde tem a sua alteração, a sua paralisia, seria com um exame que a gente consegue ver através da ressonância ou da tomografia. Aí você vê qual região do cérebro que machucou, e a partir daquela região que você machucou, é a região que você tem a clínica, né? Às vezes um lado do corpo fica mais fraco, tem menos força numa perna ou num braço, mas aí depende muito da região do cérebro que foi afetada. Doutora, é, quanto mais cedo descobre a paralisia, é mais fácil de a gente conseguir bons resultados ou isso Sim, independe? sim, não, com certeza. Quanto mais jovem você consegue, você inicia o tratamento, a estimulação, maior a chance dessa pessoa desenvolver melhor. Quanto mais treino que a gente fala, né? A reabilitação, o treino, a fisioterapia, tudo isso é o que estimula o cérebro a tentar suprir aquela área que foi machucada, né? Porque na verdade o que a reabilitação faz é isso. Se você tem uma lesão cerebral, o quanto antes você começa a treinar o seu cérebro de novo através da estimulação, mais ele vai desenvolver, maior a chance dos neurônios saudáveis tomarem o lugar daquele neurônio que foi machucado e você ter uma recuperação melhor. Então, isso é quanto antes, sem dúvida nenhuma. E o que a tecnologia ela tem influenciado para tratamentos neurológicos? Ah, demais, né? Principalmente com exames de imagem, né? Porque assim, a gente fala na medicina que a clínica é soberana. O que é isso? O exame clínico é soberano, né? Então, assim, os exames, a tecnologia, eles não passam à frente do médico. Então, ali, o que você fez naquele exame clínico, na 90% das vezes você consegue ter algum diagnóstico. Mas, sem dúvida nenhuma, os exames que a gente tem hoje, a tecnologia que a gente tem hoje nas mãos, ela facilita muito, né? Às vezes, com o exame, você tem a suspeita de alguma coisa. Aí, quando você vai e faz uma ressonância, por exemplo, um exame de imagem, você tem a certeza daquilo, porque aparece aquela alteração, né? Vamos falar, por exemplo, do seu caso. A gente tem uma suspeita que tenha uma paralisia cerebral, por exemplo. E aí, quando você faz o exame de imagem, você consegue enxergar aquela lesão, né? Coisa que na clínica, no exame do dia a dia, você não consegue ver. Mas aí, durante o exame, que é o que tira a ressonância, ela tira foto do cérebro, né? Você vê o cérebro, aí você consegue enxergar ali uma lesão. Aí você sabe exatamente onde está a lesão, às vezes o que causou a lesão. Então, a tecnologia hoje, ela sendo usada a favor, é maravilhosa. Facilita bastante a nossa vida, né?
Que antigamente era muito no achismo, né? Doutora, nas pesquisas que nós fizemos, nós descobrimos que a senhora também é professora de capoeira. Fala pra gente um Sou. pouquinho. Na verdade, eu sempre falo que eu nunca vivi da capoeira, mas eu sempre vivi a capoeira. Desde pequena. Eu comecei capoeira, eu acho que eu tinha uns 9 anos, foi em 97, isso mesmo. Comecei com 9 anos e nunca mais parei, nunca mais. A capoeira fez parte da minha vida, inclusive na época que eu estava no terceiro, segundo colegial, e muita gente às vezes parava de fazer tudo para estudar, né? E eu sempre coloquei na minha cabeça que eu não ia largar a capoeira. Então eu chegava do colégio, era 1h10 que eu chegava do colégio, eu almoçava, aí eu sentava para estudar, eu estudava até 6 horas, dava 6 horas em ponto, eu parava de estudar e ia para capoeira, todo dia. O segundo e terceiro colegial. Então, assim, eu nunca faltei na capoeira, apesar de já ter na minha cabeça que eu tinha que estudar, que eu queria fazer medicina. Então, eu estudava, me propunha a estudar, mas eu ia para capoeira. Então, eu nunca abri mão. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu entrei direto pro terceiro colegial, eu fiz faculdade na Faculdade de Medicina de Valença, e aí lá em Valença, foram 6 anos, e eu tive a sorte de lá em Valença fazer muita amizade com o pessoal da capoeira de lá, tinha um grupo de capoeira lá, então eu não conseguia treinar toda semana, mas sempre que eu podia, eles estavam com as portas abertas lá, eu treinava, então eu tentava manter, nessa época ainda eu não era formada, eu formei professora de capoeira no mesmo ano que eu formei na faculdade. Então, quando eu formei na faculdade de medicina, em 2010, esse ano faz 10 anos que eu formei na faculdade, eu formei professora de capoeira também. Eu já tinha um tempão de capoeira e eu também formei professora. E... Saindo do terceiro ano, sem cortar a senhora, mas já cortando, a senhora saiu do terceiro ano e já foi direto para medicina. para a Não teve. faculdade, fui. Já foi para a faculdade de Fui medicina. direto. Já foi Fui direto. direto. E aí, nesse meio do caminho, nesse meio desse trajeto do ensino médio para a faculdade, não deu aquele medinho, aquele medo de lá eu não. Nossa, muito! Eu tenho a sensação, eu lembro da sensação até hoje, do dia que a minha mãe foi embora lá de Valença. Eu lembro que eu cheguei lá e tem aquela semana de trote, aquela loucura toda. Eu lembro da minha mãe me dando tchau na porta do prédio que eu ia morar, eu chorando, assim, e o medo de ficar sozinha. Eu nunca tinha ficado sozinha, eu tava com 16 para 17 anos. E aí, minha mãe foi embora, eu fiquei sozinha, eu me vi sozinha. De repente, eu ia ter que pagar a conta de luz, de água, sozinha, eu não sabia nem como que pagava a conta. Não chegava. Nossa, foi um medo demais. E aí, o primeiro ano de faculdade, a gente tem muito medo, né? Porque é tudo novo. É tudo novo, a maneira de estudar é nova, é tudo muito novo. Então, dá medo de não conseguir. Você fala, será que eu vou dar conta? Será que eu vou passar? Será que eu vou conseguir fazer as provas? Porque é tudo muito novo, é outro esquema, é completamente diferente, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu tinha muito medo. Não tenha. Nossa, eu lembro dessa sensação até hoje. E alguém te influenciou a escolher a medicina? Meu pai, eu acho que meu pai não influenciou. Meu pai é médico, mas ele nunca falou faça medicina. Meu pai nunca puxou a gente para esse lado, pelo contrário. Quando eu falei que queria fazer medicina, ele até falou para não fazer. Você é louca? Ele falava que eu era maluca, não vai fazer não sei o quê. E eu quis fazer, mas com certeza ele deve ter sido uma influência enorme, né? Eu cresci vendo meu pai ser médico, então isso aí, sem dúvida nenhuma, me influenciou bastante. Doutora, qual que é a maior dificuldade em elaborar um diagnóstico? E se por algum acaso a senhora já teve alguma situação de ter que dar um diagnóstico muito complicado para o paciente? Todos os dias, todos os dias. Porque, infelizmente, assim, na neurologia a gente tem doenças muito graves, né? Então, todos os dias a gente tá cheio de dedos para falar, né? Então, por exemplo, a gente tem uma doença neurológica muito grave, que é a esclerose lateral amiotrófica, que é a ELA, né? Que geralmente tem uma sobrevida curta, assim, de 5 anos no máximo. Então, você dá um diagnóstico desse para um paciente é muito difícil. Tem alguns pacientes com ela aqui em Guará. Doença de Alzheimer, você falar para a família que o paciente está com Alzheimer também é um pouco pesado. Doença de Parkinson, enfim, a gente tem algumas doenças que são difíceis de falar, né? Mas aí a gente vai aprendendo, né, a lidar com a situação e não tem jeito. Então, assim, todos os dias eu enfrento isso, sem dúvida nenhuma. Isso aí é o meu dia a dia. E assim, qual a importância do sonho na vida da senhora? E como que a senhora lida com seus medos?
Olha, eu sou uma pessoa muito determinada, muito mesmo, assim. Tudo que eu me propus a fazer, vou colocar assim, não vou falar tudo, mas grande parte de tudo que eu me propus a fazer, eu consegui, sabe? Acho muito que tem um pouco de sorte, eu acho que em tudo a gente tem que ter um pouquinho de sorte para ajudar, né? Mas eu sempre fui muito dedicada, então, igual eu falei, quando eu me propus a fazer medicina, eu sabia que eu tinha que estudar. Quando virou o meu sonho ser médica, eu sabia que eu tinha. E eu também não queria largar a capoeira, que era algo que eu também amava, era a minha meta. E eu me propus a estudar e a fazer a capoeira e não largar. E aí, durante a faculdade, eu não sei se vocês sabem como funciona, a faculdade de medicina são 6 anos, né? E aí, durante os 6 anos, você se forma clínico geral, né? Você não tem uma especialidade, apesar de você gostar de alguma coisa, escolher alguma coisa. E aí, depois da faculdade de medicina, a gente tem um outro vestibular, que é a prova de residência. Você presta uma outra prova para fazer residência. E aí eu passei na Federal Fluminense, na Universidade Federal Fluminense em Niterói, para neurologia. Aí foram mais 3 anos, então foram 9 anos no total, né? E quando eu fui prestar a prova para lá, eu só queria lá, porque o neurologista de Valença, na época, falava: você tem que fazer na UF, é a melhor neurologia do país, ficava na minha cabeça. E eu falei: eu vou fazer na UF, eu vou fazer na UF. E aí tanto que foi a única prova que eu prestei. Foi a primeira prova da residência, eu tinha me inscrito em outras, óbvio, né? Mas foi a primeira. E quando eu passei lá, eu já não fiz mais nada, porque era lá que eu queria. Então, eu sou bem assim, sabe? Tudo que eu queria fazer faculdade em Valença na época também. Eu lembro que tinha saído na Veja as faculdades que tinham nota melhor pelo MEC, e eu lembro que Valença era uma das que tinha nota 5, né? Que valia até 5. E eu falei: eu quero fazer Valença. E tinha um amigo meu que fazia veterinária lá. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer Valença. E eu passei em Valença. Então eu sou muito, assim, determinada com as coisas. E eu acho muito que a sorte também ajuda, porque acabou dando muito certo. E aí a residência é a mesma coisa. Eu queria na UF, eu consegui passar na UF. Era meu sonho e eu fiz lá. Então eu acho que as coisas acabam dando um pouco de certo na minha vida. Com a capoeira foi quase a mesma coisa, porque daí eu voltei para Guará quando eu terminei a residência. É claro que eu treinava pouco capoeira, mas quando vinha para cá, raramente eu conseguia treinar na residência. A residência é mais puxada que a faculdade, bem mais. Então, na residência eu não tinha muito tempo. Ela chama residência pelo fato da gente residir no hospital, né? Eles falam, você fica muito tempo no hospital. Então, eu não treinava, quase não treinava capoeira. Quando eu treinava em casa sozinha. E aí, quando eu voltei para Guará, que eu comecei a trabalhar aqui, e aí, por coisas do destino, eu comecei a namorar um mestre de capoeira. E ele não é de Guará, ele era de São Paulo. E aí, ele mudou para Guará, a gente abriu a nossa academia de capoeira, e aí eu tive a sorte de conseguir começar a trabalhar com capoeira também. Então, foi muitas coisas acontecendo do jeito que eu queria, sabe? Se eu pudesse programar a minha vida sei lá, 15 anos atrás, eu falaria: eu quero fazer faculdade de medicina, eu quero ser neurologista, eu quero continuar capoeira, ter uma academia de capoeira, e acabou acontecendo tudo isso. Então, foi muito... Eu acredito que, claro, o meu empenho, eu tive meu mérito, né? Não posso tirar meu mérito e colocar tudo na sorte, mas eu tive muita sorte também. As coisas foram se encaixando na minha vida, assim, e hoje eu sou bem realizada profissionalmente, graças a Deus. E deixa eu fazer outra pergunta. Na gestação, a gente consegue identificar algum dano cerebral? Consegue, já consegue. Hoje tem. Através do próprio ultrassom, você consegue ver algumas alterações já. E testes genéticos, hoje em dia, quando você desconfia através do ultrassom, hoje a gente tem a probabilidade de fazer alguns testes intraútero mesmo, e você consegue diagnosticar assim, síndromes, tem síndromes neurológicas, que você já sabe que a criança já vai, às vezes, ter alguma alteração. Você sabe qual foi a causa da sua paralisia, não? Foi falta de oxigenação no cérebro. Foi hipóxia, mas você não sabe por quê? Se foi durante o parto, o que aconteceu? Foi porque a minha mãe, ela tinha diabetes. Então, a minha gravidez foi de risco. Foi gravidez de risco, é uma causa prematura. Comum. Isso, é porque a vascularização, aí o sangue não chega muito bem pro neném, aí pode dar esse tipo de alteração mesmo. Sim. Doutora, se a senhora pudesse voltar no tempo, o que a senhora diria para a senhora do ensino médio? Continue assim, vai fundo, que vai dar certo. Vai nesse jeito aí, não larga a capoeira não, continue estudando, vai dar certo. Eu diria isso. Porque, como eu te falei, deu tudo muito certo, assim, o que eu tinha programado acabou dando certo. É legal a senhora falar isso, porque eu sempre costumo falar para os meus alunos a questão do planejamento.
Pode ser que às vezes no meio do caminho não dê tudo certo como a gente planejou, mas o ideal é que a gente faça o planejamento, né? E tem um foco, né? Tem um foco. Então, isso é muito bom, mas isso às vezes atrapalha, porque quando alguma coisa sai do trilho, você fica muito frustrada, né? Hoje, por exemplo, hoje é um exemplo de uma coisa pequena, assim, mas que me deixou muito chateada do horário. Porque eu tinha me programado certinho, falei, não, sexta-feira é tranquilo, vai dar tudo certinho. Já tinha aquele planejamento, aí de repente saiu do controle, isso é uma coisa que me deixa muito chateada. Então, tem um lado muito bom, porque você tem um foco, você planejar, obviamente, faz toda a diferença, mas você tem que também estar preparado para saber que as coisas podem dar errado, né? Em algum momento sair do trilho, isso acontece, é natural da vida, né? Senão seria muito fácil. Doutora, um dos maiores desafios dos alunos da escola pública, que eu sou professor de escola pública, é em relação a cursar medicina e o custo da faculdade. O que a senhora poderia dizer para esses alunos que têm esse desejo? Olha, eu acho que, primeiro, não desiste nunca, né? Eu acho que, infelizmente, a gente pensando hoje no nosso Brasil, nessa desigualdade social que a gente tem, é uma realidade, então não tem como a gente achar que uma pessoa que vem da escola pública tem a mesma chance de a pessoa que está numa escola particular, que tem o dinheiro para pagar uma faculdade, né? Então a gente não pode ser hipócrita nesse sentido. Mas eu acho que a gente tem que continuar lutando, falando politicamente mesmo, né? A gente tem que continuar lutando pelos direitos, porque eu acho que todo mundo tem o direito. Eu falo porque eu vi isso muito de perto, assim, eu tinha grandes amigas minhas de faculdade e amigos também, conseguiram fazer faculdade pelo ProUni, fizeram a faculdade, formaram comigo, assim, nunca imaginaram que fosse conseguir fazer faculdade de medicina, e através do projeto do governo do ProUni, conseguiram formar medicina, sabe? Uma das meninas, que é das minhas melhores amigas, o pai sempre trabalhou como servente de pedreiro, e a mãe sempre trabalhou como empregada doméstica em casa, então assim, ela não teve os pais ali com a condição financeira de ajudá-la a entrar numa faculdade, e ela acabou conseguindo pelo ProUni, assim, então ela falava sempre, ela falou, nunca imaginei que eu fosse fazer uma faculdade de medicina, fosse ter a chance de estar fazendo a faculdade, e por conta do projeto, então eu acho que a gente tem que pensar no sentido político de votar certo em pessoas que queiram essa igualdade, né? essa chance, esquecer essa meritocracia de a pessoa tá lá por mérito, e não é isso. Eu acho que as pessoas têm que ter as mesmas chances, né? Então, a gente tem que aprender a votar para poder colocar ali pessoas que queiram manter esses projetos, porque isso eu vi na prática fazer muita diferença. ProUni, FIES, ajudar. Então, assim, e a base educacional, né, do nosso país. Eu acho que medicinas, as melhores medicinas são de escolas públicas, né, são de faculdades públicas, e aí o buraco é um pouco mais embaixo, porque eu acho que tem que ter condição educacional, né, lá na base, a base educacional tem que estar fortalecida para quem vem da escola pública ter a mesma chance, literalmente, ali na prova de conseguir entrar numa faculdade, né? Não só entrar, mas se manter também, né, lá dentro. Exatamente, se manter. É exatamente isso. Vivian? Eu acho que... Desculpa. Não. E eu vou perguntar, tá? A minha paralisia, ela tem alguma relação genética? Meus filhos, eles podem herdar isso? Não. Se a causa da sua encefalopatia, da sua paralisia é essa que você me falou, que é a questão da gestação de alto risco, por conta do diabetes gestacional, né, da hipóxia, não, isso não tem nenhuma ligação genética, não tem nada a ver. Seus filhos vão nascer saudáveis, não tem problema nenhum com relação a isso. Com certeza. Mais alguma dúvida, Vivian? Eu tenho, doutora. Qual que é a relação entre o COVID e a questão neurológica, que eu estava lendo algumas coisas e não ficou muito claro para mim? Olha, eu tenho feito várias lives e congressos online que estão tendo com relação a isso, né? Porque como é muito novo, a gente ainda não sabe muito bem como o COVID se comporta, né, no sistema nervoso. Mas a gente tem algumas linhas já de estudos bem-sucedidos. O COVID, no geral, ele está sendo uma questão muito vascular, ele afeta muito a parte vascular de circulação. E circulação a gente tem no corpo inteiro, né? Tudo no nosso corpo é nutrido através da circulação, dos vasos. Então, a maioria dos pacientes do COVID que evoluem com alguma alteração neurológica é AVC, por exemplo, ou alguém que já tem alguma doença
neurológica, às vezes evolui com piora dessa doença neurológica, mas na grande maioria das vezes por conta da alteração da circulação. Então tá tendo muito AVC relacionado à Covid. Pacientes que abrem o quadro já com AVC, às vezes não tem nem sintoma respiratório. Isso aí a gente tem visto também acontecer. E não é muito pouco, não, até com frequência. Tem a relação também da Zika, né? Que não é algo que a gente está vivendo agora tanto em foco, mas a Zika e a microcefalia também, né? Isso. A Zika, ela já é um vírus que já é neurotrópico, que a gente fala. Ele já tem uma predileção pelo sistema nervoso. Então, ele afeta, ele machuca o sistema nervoso mesmo, e aí pode dar as alterações. Se for durante a gestação, que o neném está se formando, aí quando vem a microcefalia, vem as alterações encefálicas aí. Mas o Covid não parece que tem uma... Tanto que se você fizer o exame do líquor que a gente faz, né, para ver o líquor que hidrata o cérebro, que banha o cérebro, o Covid raramente ele é encontrado nesse líquor, ou seja, ele não entra no cérebro. Essa circulação, ele afeta indiretamente, né, a função cerebral. Doutora, eu agradeço a sua disponibilidade, imagina. a sua disposição em estar vindo bater esse papo com a gente. Desde já eu agradeço a Vivian também, que sempre está aqui me ajudando nesse bate-papo. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês. Precisando de mim, estou à disposição. Muito obrigado.